Olá, boa tarde pessoal, começando mais uma live aqui com vocês, como todo dia, como todo prometido que eu faço, estar com vocês às 14 horas. Depois, é claro, mantendo essas lives, transcrevendo elas nos nossos canais digitais para que fique disponível lá. Hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de um assunto que eu acho bem oportuno para esse momento, que é a transformação digital. Queria falar a respeito do que é a transformação digital, como que ela interfere, no caso, a vida dos empresários, como sempre dos empresários do pequeno varejo, que a gente está sempre atuando. Então a transformação digital vai ser o assunto de hoje. Como sempre eu falo também, aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem colocando para a gente poder ir falando, comentando ou retornando depois, isso é importante para que a gente consiga desenvolver mais ainda o assunto, tá bom? Entender onde as pessoas têm dificuldade, determinado assunto que a gente está tratando, e a gente tendo condições, a gente vai estar respondendo para que essas dúvidas sejam sanadas. E as lives que eu procuro fazer, eu coloco sempre assim, elas são assuntos bem práticos. A esperança que a gente tem é que os nossos empresários eles possam estar aproveitando do que a gente vem falando, do que a gente vem apresentando, para se colocar em prática também, tá certo? Então, a transformação digital, ela é tratada assim, muitas vezes as pessoas não entendem e acham que a transformação digital ela é só você, vamos dar um exemplo bem simples aqui, uma empresa de varejo, de delivery, começar a usar um app, um aplicativo de delivery. E o conceito que está por trás de tudo isso, da transformação digital, é bem mais amplo, tá certo? As empresas, elas fazem uso da tecnologia, mas para melhorar processos dela e desempenho da empresa. Não é simplesmente você ter um aplicativo, colocar ele à disposição do seu cliente para que ele faça uso e você achar que você está se transformando digitalmente, ou está transformando a sua empresa digitalmente, tá certo? Então a situação da transformação digital é bem mais ampla do que isso, tá certo? Tudo bem que quando a gente fala de transformação digital, se remete, se leva a um contexto de que tudo está relacionado com tecnologia, mas eu vou falar aqui muitas coisas sobre mitos e verdades que se tem sobre esse tema. E o pequeno varejista, as empresas, principalmente no momento atual, é muito importante entender o posicionamento que elas têm que tomar, a situação que elas se encontram hoje e como elas têm que se planejar a pequeno, médio e longo prazo para que ela faça essa inclusão e essa transformação, tá certo? Então o tema que eu quero tratar com vocês, ele é bem mais amplo do que a gente pensa, tá certo? Então o primeiro passo que eu quero dar aqui é o seguinte: as empresas de varejo, elas têm que ter a consciência de que um software de gestão para ela é o primeiro passo para a transformação digital, tá certo? Só que não é simplesmente ter um software de gestão, mas se fazer uso das ferramentas, fazer uso dos processos que esse software vai oferecer. Um exemplo que eu gostaria de colocar aqui é a respeito de uma pessoa teve um exemplo até de uma pessoa que falou esses dias comigo, foi pela internet mesmo que a gente conversou. Ela foi aprender a dirigir um carro e ela teve que aprender a dirigir esse carro num circuito de corrida, porque esse carro ele tinha muitos recursos, ele andava em alta velocidade, então não era simplesmente você pegar e dirigir como um carro comum.
ele teve que aprender no circuito, porque existiam muito mais recursos do que ele conhece de um carro normal, e também porque, além dos recursos que se tem, para ele fazer uso desses recursos, ele precisaria ter uma aula. E não foi simplesmente em um dia que ele teve de aula que ele já iria aprender tudo. Essa é a comparação que eu queria fazer. Muitas vezes a gente poderia comparar com alguma coisa sobre um avião, né, que tem, você dirigir um carro é uma coisa, dirigir um avião completamente diferente. Mas vamos pegar num carro mesmo. A diferença está entre a potência de um carro, entre a qualidade de um carro. Então não é porque você dirige um carro comum, sentar num outro carro e você vai conseguir dirigir ele, um carro comum você anda 120 e o outro você vai conseguir dar a velocidade que ele oferece. Tem toda uma tecnologia envolvida para você aprender. Então, essa comparação que eu gostaria de fazer. A transformação digital, ela caminha dessa maneira. Quando a gente está falando de um software de gestão implantado em uma empresa de varejo, ele é muito amplo. E lá no fim da minha live, eu vou fazer uma pergunta, eu vou deixar aqui uma pergunta para os empresários, para que eles façam, pensem, façam uma reflexão a respeito do que eu vou deixar aqui. E é uma coisa muito forte, até que eu entendo como forte, como para se pensar muito. E não é alguma coisa assim para que você use como muleta, como desculpa, tá? Eu queria que deixasse esse questionamento para que o empresário realmente pense. Que ele pense e reflita sobre o que eu vou colocar lá no final como uma pergunta. Mas antes disso, deixa eu discorrer sobre os mitos, as verdades que eu entendo sobre a transformação digital. No varejo a gente vai estar falando aqui, tá? Sempre na linha que eu vou estar falando com vocês nas nossas lives, é a respeito do varejo, é a respeito do mercado onde a gente atua. Para esse tipo de empresário que a gente trabalha. Vão ser sempre nessa linha as nossas lives e as nossas mensagens, tá certo? Então, a transformação digital, o primeiro mito que a gente tem que desmistificar, que a transformação digital, ela é basicamente, muitas vezes, reconhecida como a tecnologia, tá? A ferramenta mais importante que a gente tem hoje é a tecnologia. É ela que possibilita toda essa transformação. Só que a tecnologia que está envolvida na transformação digital, ela tem que ser entendida como um meio e não como um fim, tá certo? O exemplo de um software de gestão que eu falei no começo. Quando você implanta um software de gestão na empresa, ele é um meio aonde você vai fazer a integração de todos os departamentos da empresa, onde você vai fazer a integração e comunicação com o seu cliente, e depende da ferramenta que você está instalando, está utilizando, então N recursos que você vai ter. Mas, o que eu quero que fique claro aqui, isso, eles são meios, não é o fim se eu implantei um sistema e já estou transformado digitalmente. Então esse é o primeiro mito que eu queria deixar bem claro. Muitos empresários, eles adotam a seguinte questão: coloquei o sistema, pronto, ou entrego o sistema para um funcionário, pronto, já fiz a minha parte, já dei o primeiro passo da transformação digital e agora em diante está resolvido, tá? Então, não é bem isso que acontece. Esse é o primeiro mito que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Então, que o sistema de gestão é o primeiro passo, mas não é ele que se resolve em si. Tá? É um conjunto de ações que vem por trás disso depois. O segundo ponto é: as mudanças, elas sempre acontecem de maneira que tem-se um certo tempo de maturação. Não adianta muitas vezes a gente pensar que tudo vai acontecer do dia para a noite. Um exemplo é o que nós estamos vivenciando agora. As empresas não estavam preparadas digitalmente, não estavam preparadas, muitas empresas do mundo digital não estavam preparadas de varejo para entrar no mundo digital nesse momento.
mas pela pandemia se vem a necessidade. Mas não adianta um empresário, muitas vezes, ele ir lá, nesse momento, contratar alguma empresa e querer começar a fazer delivery se ele não está preparado para fazer delivery. Então, todas as mudanças que ocorrem, né, nas empresas, elas têm que ser assim, pensadas, planejadas, para que se faça da maneira correta, tá certo? Muitas vezes acontece, os empresários, eles ficam com alguns problemas internos na empresa, veem que não estão tendo resultado, e muitas vezes eles falam assim, vou trocar de sistema, vou trocar de fornecedor de sistema, achando muitas vezes que ele vai ter o resultado imediato simplesmente pela troca do sistema. Mas se ele não mudar, muitas vezes, a forma dele pensar, a forma dele agir, a forma como ele faz a gestão da empresa dele, o sistema, como eu falei, ele é um meio, ele não é um fim. Então, não vai resolver muito, simplesmente a troca. Vai resolver a troca sim, se ele estiver, muitas vezes, predisposto a fazer mudanças que são necessárias, a fazer uso das ferramentas que são necessárias, isso tudo planejado. Não existe você chegar em uma empresa que não usa tecnologia, por exemplo, comece a usar um sistema e querer mudar do dia para a noite. Existe um processo, tem pessoas trabalhando ali que precisam ser treinadas. Se vai começar a controlar o estoque, existem métodos para que se faça esse controle de estoque. Então, tudo. O segundo mito que se tem que deixar claro aqui, que eu gostaria de desmistificar, então, é que nada acontece com varinha de condão do dia para a noite. E a transformação digital é bem assim. Vai um certo tempo. Tudo bem que a tecnologia é alguma coisa rápida, mas as mudanças não acontecem tão rapidamente assim, tá certo? Então esse seria o segundo ponto que eu queria colocar para vocês. O terceiro ponto, com relação a mitos que eu entendo também, muitas vezes o empresário, ele faz a aquisição de algum produto, de alguma tecnologia, muitas vezes com bom intuito, né, de trazer para a empresa dele essa transformação, mas ele esquece que o fornecedor daquela tecnologia ou a consultoria que está apoiando ele, ela pode sim e ela deve participar muitas vezes de decisões com relação a processos que vão ser implementados. O pequeno empresário, o mito que eu queria colocar é assim, muitas vezes ele acha que ele não pode delegar, ou ele não tem esse conhecimento que é de se falar, eu preciso delegar porque tem mais pessoas capacitadas para me ajudar. Então essa centralização, ela acaba prejudicando o desenvolvimento da empresa. Então é importante que o empresário, quando ele contrate pessoas para que venham ajudar ele, uma consultoria, algum fornecedor, ele trabalhe em conjunto, mas que ele também não terceirize para que ele contrate e a outra pessoa tem que resolver. É um trabalho em conjunto. Precisa ter bem esse entendimento para que ele possa aproveitar realmente da tecnologia que ele está adquirindo, tá certo? Esse é o outro ponto que eu queria colocar para vocês. O outro ponto e acontece muitas vezes com a gente, em fatos isolados muitas vezes, mas acontece, o empresário ele faz a busca por empresas, produtos que possam contribuir na empresa dele, mas existe um bloqueio muitas vezes na troca das informações entre o contratante e o contratado. O contratante, que é o empresário, ele não deixa bem claro o que ele precisa e o que ele quer, né? Ele não deixa bem claro. E aquela pessoa que está sendo contratada, também muitas vezes ela
não se envolve o suficiente para poder resolver os problemas do cliente, tá certo? Então, o que acontece é isso, e precisa existir esse alinhamento de expectativas. O empresário ele tem que se abrir um pouco mais e cobrar um pouco mais, sim, chamar o parceiro dele para conversar. É lógico, se o parceiro não tiver condições de ajudar, ele tem que estar ciente disso. Aí eu concordo em trocar de fornecedor. Mas muitas vezes o que falta é comunicação, muitas vezes o que falta é alinhamento. Então a transformação digital muitas vezes ela não acontece porque falta essa aproximação, falta esse esclarecimento. Então esse é um mito que muitas vezes ele é muito verdadeiro, que precisa ser repensado, tá? Essa falha de achar que não precisa de ajuda, que não precisa de um alinhamento, que se ele trocar muitas vezes, ele vai trocar, e se ele não mudar a maneira como ele está tratando esse seu fornecedor, os problemas vão continuar. Então a transformação digital, ela passa por esse alinhamento, tá certo? Um outro ponto sobre mitos e verdades que eu estou falando com vocês, e eu falei logo no começo também, na hora que eu estava dando uma introdução sobre o que é a transformação digital, que a transformação digital nem tudo é tecnologia. E alguns pontos que eu tracei até aqui, ele demonstrou bem claro para nós isso. Muitas vezes é gestão, muitas vezes é processos, são pessoas. E a tecnologia, ela entra como uma aliada. A tecnologia, ela entra como uma ferramenta. Mas existe um processo evolutivo. Tudo é um processo evolutivo. E existem muitas ferramentas hoje em dia, né? Depois eu vou dar algum exemplo para vocês, na nossa empresa. Tudo bem que ela é de tecnologia, então não vamos usar isso como uma muleta também, né? Falar, mas a sua empresa é de tecnologia, fica mais fácil. Não. Transformação tecnológica não está diretamente relacionada, porque a empresa de tecnologia ela pode ter um pouquinho mais de facilidade, mas não que transformação tecnológica está relacionada somente a empresas de tecnologia. A todas as empresas podem se beneficiar, tá certo? Então, um outro ponto que a gente tem para destacar aqui é esse, que tudo é um processo evolutivo dentro da empresa, tá? Isso precisa ficar bem claro também. Um outro ponto que precisa ser destacado quanto a mitos e verdades da transformação digital, um outro mito que existe é assim, eu vou fazer uso da tecnologia apenas para entregar experiência para o meu cliente. E não isso também está envolvido, mas não é só isso. O empresário tem que olhar para dentro da empresa dele, para a transformação digital na empresa dele, e essa transformação, sim, vai entregar experiência para o cliente, também faz parte. Mas não é só isso, tá certo? Essa experiência que muito se fala, que é um dos itens bem atuais, de assuntos bem atuais hoje em dia, se nós pegarmos algumas empresas, Uber, né, Netflix, se você pegar Amazon e outras empresas mais, muitas empresas que tem por aí, a gente fala esses nomes que são as mais conhecidas. Muito se fala em entregar uma experiência diferente para o seu cliente. Mas eu vou bater sempre na tecla do seguinte, tudo parte do princípio da gestão. E a gestão, ela tem várias áreas, que eu já comentei em outros vídeos, mas a gestão, não adianta nada você entregar uma experiência para o seu cliente através de um software de delivery, por exemplo, que é o que está na boca do povo agora, por causa da pandemia, mas o seu back-end, o seu retaguarda lá, onde você faz todos os seus processos, todos os seus controles, a sua gestão de estoque, lá for capenga, você vai estar entregando alguma coisa lá na ponta, mas não condiz com a sua realidade. Ou seja, você vai
durante um certo tempo do processo, patinar e patinar muito. Isso é muito importante de se destacar, tá? Então, essa transformação digital não é só você pensar assim, eu vou fazer determinado sistema por causa da experiência do cliente, vou fazer mandar um e-mail para ele, que a gente já conversou ontem sobre esse assunto aqui, para manter contato com o meu cliente, porém o seu back-end, o seu retaguarda, todos os seus processos internos estão sendo deixados de lado ou estão sendo realizados de forma inadequada. Então a transformação digital, ela passa por tudo isso, tá? Um outro mito bem importante para a gente comentar aqui é que a transformação digital, ela não acontece se o empresário não estiver envolvido, tá certo? A transformação digital e todo o processo de mudança dentro de uma empresa vai necessariamente passar pela cabeça do dono da empresa, pela cabeça do empresário, pela cabeça do empreendedor. Ele tem que querer que as coisas aconteçam. Se ele não quiser que as coisas aconteçam, se ele não acreditar que tudo tem que acontecer, não vai acontecer por nível de baixo. Os funcionários, os colaboradores dele não vão comprar a ideia ou não vão ter poder para colocar em prática aquilo que tem que ser feito. Não adianta um empresário lavar as mãos para as coisas que têm que ser feitas. Então, esse é o mito que eu queria colocar, que a contratação de ferramentas, a contratação de consultoria, sem o aval do empresário, sem o empresário estar querendo, a transformação não vai acontecer. E nós estamos falando aqui em termos de transformação digital, tá? A transformação digital, ela usando ferramentas digitais, a tecnologia, tudo para fazer com que a empresa realmente evolua, para que a empresa realmente se transforme, tá? Então, a transformação digital faz parte de um processo contínuo. Ele nunca acaba. Não existe um começo, um meio e um fim para essa transformação. Ela é um processo contínuo, ela não vai parar nunca. Porque são muitos microprocessos dentro de uma empresa para que tudo funcione como uma engrenagem. Tá? É igual um relógio. Se a gente pegar, tem alguns relógios que é transparente, a gente vê ali dentro várias engrenagens girando para que a hora passe, os minutos passem, os segundos passem, de forma que todo dia, sem atrasar e sem adiantar. As engrenagens são muito perfeitas. E se um dente daquela engrenagem quebrar, o relógio não vai funcionar mais. Então é muito importante entender, e como nós estamos em processo evolutivo permanente nos dias de hoje, muita coisa nova surgindo, muitas tendências aparecendo, o que acontece? O empresário tem que ter consciência de que ele vai estar implementando um processo agora, fazendo uma transformação digital em algum ponto da sua empresa, entregando algo para o seu cliente, algo para o seu colaborador, mas logo atrás vai estar aparecendo algo novo para ele já implementar. Existe uma confusão muitas vezes que o empresário acha que ele faz uma página na web, ele cria uma fanpage no Facebook e pronto, ele já fez a transformação digital dele. Pronto, ele já entrou para o mundo digital e já não tem que fazer mais nada. E a situação é muito mais ampla do que isso. E o empreendedor que quer fazer com que a sua empresa se transforme, que a sua empresa evolua, ele tem que sair um pouquinho do operacional, né? Mesmo que ele faça parte do operacional no dia a dia, mas em determinado período do dia, ele tem que reservar um tempo para ele dar um passo para trás e ver a empresa dele como um todo, se ela está realmente funcionando ou não. Dessa maneira que eu falei, como uma engrenagem. Se um dente daquela engrenagem quebrar, e se tiver uma engrenagem puxando a outra,
ligada uma à outra, vai parar tudo, vai fazer falta, tá certo? Então essa situação que eu falei, não se iluda que você implementou determinado processo, já está tudo resolvido, fiz a página na web, me transformei digitalmente, ou adquiri um sistema para delivery e já estou no mundo digital, ou fiz um e-commerce, estou transformado digitalmente. Não é somente isso. A transformação digital ela tem um contexto muito maior. E lá no final da live, né, vocês fiquem aí, lá no final da live eu vou fazer a pergunta secreta que eu falei, e eu quero ver se o empresário vai ter a resposta ao pé da letra para dar. Se ele está confiante realmente de tudo que ele faz. E eu estou aqui para isso mesmo, para mexer um pouquinho, para cutucar um pouquinho o empresário. E quem sabe ele venha, né, colocar alguma pergunta aqui, é isso que eu falei no começo, sobre essa inquietude que eu quero criar no empresário, tá certo? Faz parte do nosso trabalho, tá? Um outro mito que existe sobre essa situação da transformação digital é sobre os empresários, muitas vezes, as pessoas, os empreendedores, acreditam, ou não sei se acreditam, ou não dão muita importância à capacitação, ao treinamento constante com relação aos funcionários, com relação às equipes, com relação à empresa, como um todo, em todas as áreas. É muito importante entender que a preparação de uma pessoa, ela, principalmente nos dias de hoje, nós estamos na era do conhecimento. O conhecimento é o que mais vale hoje em dia. Quem tem conhecimento tem ouro na mão. Então, não basta uma pessoa ter feito uma faculdade e ela não estudar mais, vamos colocar assim, não fazer mais treinamento. Então, isso é um mito também na transformação digital. O que eu falei, a transformação digital, ela não está resumida a você implementar tecnologia na sua empresa. A transformação digital é muito mais que isso. E o desenvolvimento das pessoas, ele é muito importante nesse quesito da transformação digital. Porque as pessoas vão estar usando ferramentas tecnológicas. Então não adianta, é o que eu falei lá no começo também, você pegar um carro de Fórmula 1, entregar para a pessoa, mas ela não estar preparada, ela não conhecer o que tem que fazer com aquele carro, não sabe como dirigir aquele carro. Então as pessoas elas têm que ser preparadas permanentemente, porque como falei, novas tecnologias são adquiridas, implementadas na empresa, tudo é uma engrenagem e as pessoas estão interagindo o tempo todo. Tá? Pessoas fazem o processo, fazem com que a empresa consiga sim evoluir e ter a transformação tecnológica. Só o sistema ou a ferramenta não faz nada. Precisa ter pessoas preparadas para usar essas ferramentas. E isso passa pelo treinamento. Principalmente, se você for uma empresa pequena e você adquire alguma tecnologia e acontece de você perder aquele funcionário e vir outro funcionário, vai ter que preparar esse funcionário. Ou pelo menos você vai ter ali uma sequência, um beabá do que aquele novo funcionário precisa aprender, do que ele precisa conhecer para que a engrenagem continue rodando, tá certo? Então, você entender que treinamento é importante na empresa é um grande passo também. E isso parte do empresário, do empreendedor. Ele que tem que ter essa consciência, tá certo? Porque muitas vezes o funcionário ele está à disposição, mas se você não oferecer para ele, se você não fizer um planejamento e falar para ele que é necessário, ele vai se acomodar também. Então, tudo parte do empresário. O empresário é o carro-chefe da empresa. Ele tem que saber sobre essas coisas que eu estou falando aqui.
Se o empresário tem dificuldade, tem que procurar ajuda. Caso contrário, nos dias de hoje, essas empresas serão atropeladas. Não tem como. Sobrevivem do nome sobreviver, mas elas não evoluem, tá certo? Então precisa que a gente continue se preparando, continue acreditando nessas coisas que eu estou falando aqui. Entenda e coloque em prática, tá bom? Um outro mito também que eu entendo que existe é os empresários terceirizarem os problemas. Tá? Que eu entendo que acontece muitas vezes. Muitas vezes a empresa ela está ineficiente na operação, ela está ineficiente financeiramente, ela está ineficiente, não está tendo crescimento, resultado, perdendo clientes. E o empresário, ele terceiriza muitas vezes as responsabilidades. Eu falei anteriormente, tudo parte do empresário. Ele que tem que estar à frente de tudo. Então não adianta o empresário ele terceirizar o problema dele. Ele tem que ter consciência se ele tem problema e ele tem que procurar ajuda para aquele problema dele. Seja um fornecedor de determinada ferramenta, seja um consultor, para que essa pessoa possa, e essa empresa possa vir ajudar ele. Então a tecnologia será a ferramenta para que ele tenha essa evolução. A ferramenta é para que ele faça um exemplo, um controle de estoque. Vamos pegar um exemplo bem simples de um controle de estoque. A determinada pessoa vai na empresa e no supermercado e procura determinado produto e não tem. Ou uma loja de material de construção, procura lá uma torneira específica e não tem, que deveria se ter. Muitas vezes a falha está em um controle de estoque. Está em você fazer efetivamente o controle de estoque e não você deixar para terceiros de forma manual ficar lembrando de marcar num papel de falta aquele produto. Foi isso o tempo que era assim. Então depois, quando você perde um cliente, porque o cliente vai uma vez não tem determinado produto, vai duas vezes não tem outro produto. E isso muitas vezes por falha de uma ingerência, pela falta de gestão, de um controle de estoque através de metodologia, através de ferramenta, com processos bem definidos. Quando falta isso, não adianta depois o empresário reclamar que está perdendo faturamento, reclamar que está perdendo cliente, não adianta. Então há necessidade sim de que você assuma os problemas e resolva os problemas. Então a transformação digital é isso, é uma coisa bem simples, bem básica, que você precisa começar a controlar. O estoque, eu falei numa live passada só sobre a necessidade do estoque. É que eu só estou pontuando essa parte do mito que eu acho que existe, de se terceirizar as responsabilidades. Tá certo? Pegue aí um banco. Se você pegar um banco, hoje o banco, se você chega lá e está fora do ar, tudo bem, parou de funcionar, tá bom. De repente volta o sistema ao ar e você está lá no caixa eletrônico, você consegue sacar e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? O banco não adianta, ele não faz nada manual mais, é tudo via sistema, tudo via aplicativo. Se você quer acessar o banco, você tem no celular o acesso ao banco. E você não precisa ficar esperando alguém fazer as contas para te atualizar o seu saldo bancário. É um sistema que faz isso. Se você quer fazer um empréstimo, através de um aplicativo você faz. Então, as pessoas que fazem parte do banco, elas estão para serviços mais pontuais. Tem bancos digitais que nem pessoas mais têm, é 100% digital. Ou seja, é uma transformação digital 100%. Quando você pega um Nubank, alguns outros bancos que surgiram já, eles não têm pessoas por trás, só tem tecnologia. Eles já nasceram digitais.
Agora, as empresas de varejo, no meu ponto de vista, elas precisam usar um pouquinho mais da tecnologia, deixar de terceirizar os problemas e, ao invés de ficar marcando num papelzinho alguma falta para alguma compra, ou ficar gerando desculpas para o seu cliente de que não tem aquele produto, mas vai pedir, usar a tecnologia. E eu só estou falando de um ponto, que é o controle de estoque, tá bom? É mais para a gente se posicionar sobre a necessidade, a comparação que eu fiz aqui com um banco, a transformação digital onde chega, tá certo? Essa é a ideia que eu queria deixar para vocês aqui. Então, um outro ponto que a gente pode estar tratando sobre algumas coisas que eu acredito sobre a transformação digital, o simples fato de uma empresa adotar determinada ferramenta não quer dizer que ela se transformou no mundo digital, tá? Então, é um ponto importante aí, porque muitas empresas... Ô Jorge, está aparecendo aí? Estou vendo que você entrou aí, o Jorge está sempre, o Ricardo também está aqui participando com a gente. Tem algumas pessoas que estão sempre nos acompanhando, eu agradeço as pessoas que estão acompanhando o trabalho que a gente vem fazendo. Pessoas que acreditam. E como eu estou falando de transformação digital, eu falei alguma coisa importante sobre o empresário acreditar. Então, o que eu estou fazendo aqui é algo que eu acredito. A gente pode ajudar os empresários a se transformarem. E o que eu estava falando nesse momento é sobre o que o empresário muitas vezes faz. Ele adquire uma ferramenta, tá? Mas não é o simples fato de adquirir a ferramenta que ele vai ter o resultado esperado. Existe muito trabalho a ser feito. Então, a transformação digital, que eu venho dizendo aqui, ela precisa que os empresários adquiram, sim, ferramentas. Coloquem uma ferramenta simples que a gente pode dizer aqui, é um software de gestão, para pequeno varejo. Tá. Ele adquire. Dentro de um software de gestão de pequeno varejo, não é só a emissão de cupom e emitir um caixa no final do dia. Tem muitos microprocessos ali dentro. E esses microprocessos que vão fazer com que a empresa caminhe para uma transformação digital. Quando esses microprocessos estiverem funcionando de forma autônoma, tá certo? De forma autônoma, sem a necessidade que eu dei o exemplo agora de pouco do controle de estoque, tá bom? Então, a transformação digital com relação à ferramenta é isso. Quando você pega a empresa de um restaurante, uma lanchonete, e implementa um software, um aplicativo de delivery. Se ela não tiver um software de gestão antes, do lado dela, porque o aplicativo de delivery está do lado do cliente, do lado dela um software de gestão integrado, onde ela faça a integração do controle de estoque, onde ela faça campanhas de fidelidade com o cliente dela, entenda qual é o perfil do cliente que ela está atendendo, ou seja, use essa inteligência que as ferramentas permitem. Se ela não fizer isso, o simples fato de ela oferecer um software, um aplicativo de delivery para o cliente, não está colaborando muito para essa transformação digital dela. Vai faltar pedaços, vai faltar partes em tudo isso aí, tá certo? Então é importante que exista essa consciência do empresário. Coloque as coisas para funcionar com planejamento e fazendo todas as partes do processo. Não fazendo só o que lhe é conveniente, tá? Não faça só o que é conveniente, porque a tendência do ser humano, muitas vezes, é fazer isso. O ser humano, muitas vezes, ele parte para o lado mais cômodo das coisas. Ou ele parte para a procrastinação também. Então, ou ele faz o que é mais cômodo, ou ele parte para a procrastinação, ele faz o que é mais fácil. E nem sempre o mais fácil é o que dá mais resultado. Agora, invariavelmente é isso. Na maioria das vezes, é o difícil que vai trazer resultado. Por isso que poucos têm resultado.
Porque são poucos que enfrentam realmente, que faz tudo o que tem que ser feito. E ser gestor de uma empresa é um conjunto muito grande, isso eu posso afirmar para vocês. Não é fácil ser gestor de uma empresa, tá? Mas eu não estou falando que é impossível. Então, é isso que tem que ficar bem claro para todo mundo. Não é fácil? Não, mas não é impossível também, tá? Então, se você quer vencer realmente, saiba que são muitas etapas. E a gente está falando aqui de transformação digital. Já falei bastante coisa a respeito da transformação digital, falei bastante coisa do que pode ser feito, do que tem que ser feito e o que é transformação digital. E no final, eu vou deixar aquela pergunta que eu falei logo no começo, que eu imagino que eu vou deixar bastante empresário com a pulga atrás da orelha na questão da hora, quando ele for responder essa pergunta que eu vou fazer, tá bom? Essa é a minha intenção mesmo, é fazer essa indagação, é fazer com que vocês, empresários, repensem um pouco mais esse recomeço que a gente vai ter, essa oportunidade que nós estamos tendo de recomeçar. E também não fique com aquela síndrome, não, porque o mundo do conhecimento é bem isso, né? O mundo que a gente vive hoje, essa transformação e essa era do conhecimento que existe hoje, ela é bem assim. Se você for começar a olhar pelo lado de que tem tanta coisa para se fazer, tanta coisa para aprender, você acaba se frustrando e não colocando nada em prática. Por esse motivo mesmo. Porque você acaba, de um dia para o outro, mudando de opinião, deixando de lado o que você achava importante para fazer algo que você passou a acreditar que é mais importante. Então, quando começar alguma coisa, vá até o fim, principalmente agora que eu estou falando esse recomeço, porque está sendo um momento de se repensar mesmo, um momento de oportunidades de se repensar. E para a transformação digital, comece pelo básico, comece pelo começo. E lá na pergunta do final vai estar a resposta do que eu estou falando aqui, tá certo? Então, eu falei o exemplo que eu dei, né, do sistema de banco, sistema de delivery, são sistemas paralelos que ajudam na transformação. Mas o simples fato de eu ter um aplicativo não quer dizer que eu me transformei. O simples fato de eu fazer um website não quer dizer que eu fiz a minha transformação digital. Resumindo um pouquinho, a transformação digital ela é contínua, ela nunca para. E a transformação digital é usar ferramentas digitais, recursos digitais, para que faça com que o processo da empresa, que a gestão da empresa seja melhor, seja mais eficiente e traga mais resultado. Esse é o resumo que a gente tem da transformação digital que eu estou passando aqui para vocês, tá? Um ponto muito importante a ser considerado pelas empresas de varejo hoje, que existem estatísticas que falam sobre isso é uma verdade que tem que ser falada, sobre a transformação digital, que existiam antes a geração Y, e nós estamos na geração Z já, que está aí consumindo, fazendo decisões de consumo. E esse pessoal, eles já são quase que 40% dos consumidores hoje que tomam decisão de compra. 40% é um número bem expressivo no mundo do varejo. Então, as empresas de varejo vão ter sim que se reinventar para atender esse novo mercado, para atender essas novas pessoas que estão aí fazendo uso da tecnologia. Então, como eu falei, a tecnologia não é a solução, ela é um meio, é a ferramenta para que você faça com que a sua empresa se transforme, tá certo? Algumas tendências, novas tecnologias que estão surgindo a nível de transformação digital. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem, mas acho que não é para mim. Para a gente dar uma olhada. Algumas tendências bem assim novas que estão na crista da onda e hoje
nós temos inteligência artificial, Big Data, a inteligência das coisas, e esse mercado que eu falei, essa geração Z, vai fazer muito uso disso, tá? Eles vão usar muito essas novas tendências de mercado que estão surgindo. Inteligência das coisas, por exemplo, a TV, ela vai ter inteligência própria, a sua geladeira já vai estar integrada com um supermercado, e por aí vai ter uma infinidade de funcionalidades. E você, que é do varejo, vai ter que caminhar para isso também, não vai ter como fugir. Só que essa transformação, ela tem que, você já tem que estar se inteirando disso, se preparando para isso. Então, o que é básico, essa transformação do básico, você já tem que estar com a lição de casa feita. Para quando surgem essas novas tendências, essas novas tecnologias à disposição do seu consumidor, você com estalar de dedo já tem isso disponível para ele. Não estar sempre correndo atrás, acontece muito assim. As empresas, elas estão sempre correndo atrás do prejuízo e não caminhando lado a lado com a tecnologia, lado a lado com as tendências. Automação de marketing, nós fizemos uma live ontem de automação de marketing, que está relacionado ao varejo, e isso é uma tendência muito grande hoje, que o varejista precisa fazer mais uso disso. Ele usar, quando fala para ele que tem que fazer vendas, vamos vender pelo WhatsApp, vender pelo Facebook, vender pelo Instagram, eu concordo, a área comercial tem que estar atenta a isso. Mas esquece de falar, por exemplo, sobre automação de marketing, sobre o relacionamento com o cliente. Chatbots, eles estão muito em alta hoje em dia. E chatbot, junto com a inteligência artificial, vai ajudar ali na frente. Mas se você fala, bom, a tendência é chatbot, né? Você ser atendido por algum robô, vamos dizer, né? Não é um robô, não, pode ser via WhatsApp, você ser atendido. Para você ser atendido por um robô, esse robô tem que te conhecer e você tem que dar informações para ele. Se você não fez a lição de casa, se o seu software de gestão não é bem administrado, você não tem as informações necessárias, como que você vai contratar e fazer uma transformação digital da sua empresa, querendo implementar um chatbot, se você não tem informações para fornecer para esse chatbot? Essa é a questão que eu estou falando. A transformação digital, ela passa pelo básico. A transformação digital, ela não é só você pegar o que tem de mais moderno, mais novo e colocar em prática. É um conjunto, é uma engrenagem, tá certo? Então, essa é a situação. Deixa eu dar uma corrida aqui, senão nós não vamos acabar a live antes das 15, nós temos 1 hora. Mas dá tempo. A primeira conclusão que eu queria fazer é que a minha briga, ela é e vai continuar sendo com os empresários do varejo para que eles usem, e eu vou defender aqui o software de gestão, que é o que a gente trabalha, e essas outras ferramentas que eu falei, que são ferramentas básicas, que eu falei durante essa live, para que ele use mais essas ferramentas, para que ele absorva mais os recursos que ela tem em benefício dos resultados da sua empresa, tá? Não faça só por modismo, não faça só porque os outros estão fazendo, faça porque realmente traz resultado. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui. O empresário fazer a parte dele nesse sentido, ele acreditar nas ferramentas, ele fazer a implementação delas e fazer uso delas, dos recursos dela, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. O segundo ponto, que é o que eu falei durante toda a nossa live, que eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês, para o empresário, né, é o seguinte: hoje, você empresário, você teria condições de sair 15 dias de férias da sua empresa sem que a engrenagem parasse? E eu falo de tudo, tá?
desde o básico, as compras continuarem acontecendo, as faltas continuarem sendo supridas, tá certo? Os pagamentos continuarem sendo feitos. Essa é a minha pergunta. Hoje, a gestão da sua empresa, ela está na sua cabeça, está na sua pessoa, está centralizada em você, ou você está delegando, ou você está fazendo a transformação digital necessária da sua empresa, usando os recursos da tecnologia para trabalhar a seu favor? Essa é a pergunta que eu queria deixar aqui nesse momento. Essa é a inquietação que eu queria deixar. Tá certo? Se não está, o porquê que não está? E será que não é momento de se repensar? Né? Vou sair de férias, mas a minha empresa continua. É aquilo que eu falei, não adianta você terceirizar os problemas, não. Ah, mas eu não consigo sair porque eu não tenho pessoal capacitado para isso. Eu falei aqui que você é responsável por capacitar os seus funcionários, pelo menos para manter eles com condições de capacitação. Então não adianta querer terceirizar as coisas. E se eu estou fazendo essa ponderação, se eu estou fazendo essa pergunta, né, é porque, infelizmente, é o que nós encontramos muito por aí. Nós oferecemos os nossos recursos, oferecemos as nossas ferramentas, oferecemos os nossos métodos, mas os empresários, infelizmente, não sabem, muitas vezes, absorver as informações e fazer com que elas se tornem resultado para a sua própria empresa. Então, essa é a inquietação que eu quero deixar aqui. A meta que você tem que colocar com você mesmo. Quanto tempo faz que eu não tiro férias? Tá. O que eu vou fazer para a minha empresa para que daqui a um ano eu consiga sair de férias de forma tranquila e não falte nenhum dente na minha engrenagem? Isso não quer dizer que se existem 50 ferramentas no mercado, você tem que colocar as 50 nesse momento. Mas você tem que dar o primeiro passo para que, de fato, você comece a ter uma transformação digital. E a transformação digital, isso é um contexto todo, é o resultado de um todo que você vai ter, tá bom? Então fica aqui o meu agradecimento para as pessoas que passaram pela nossa live, para as pessoas que nos acompanharam. E essa live depois a gente sobe ela nas nossas redes sociais. Eu espero que tenha sido bem proveitoso, eu espero que as pessoas que assistam essa live realmente peguem, né, alguma coisa que eu falei aqui de importante e comece a dar o primeiro passo para a sua transformação, tá bom? Obrigado então, pessoal, até a próxima. Na segunda-feira a gente tem um convidado aqui na live das 14. Na segunda-feira a gente vai estar falando com ele, com o Ricardo Mangili, tá bom? Um abraço e até lá.